tudo tranquilo? Vamos lá continuar aí o nosso estudo da conservação da quantidade de movimento e hoje também nós vamos falar de tipos de colisões. Bora lá? Muito bem, então olha só. Senhores, se a gente tiver um sistema isolado, um sistema a qual as interações externas são nulas, né? Por exemplo, aqui vamos pegar, imagina uma bolinha em cima de uma superfície deslocando para a direita aqui com uma velocidade constante, né? Vamos desprezar aqui todas as formas de atrito, né, que podem atuar nessa bolinha aqui. Então a gente vai ter nela a força-peso e a força normal, tá? Mas se ela está na horizontal ali com velocidade constante, significa que a força resultante ela é zero, certo? Ou seja, as interações externas, né, ao nosso sistema ali elas são nulas. E aí o que acontece, hein? A gente, sempre que isso acontecer, a quantidade de movimento do sistema ela será constante, ou seja, o Q de antes será igual ao Q final do nosso sistema, tá? Uma outra condição a qual a gente pode aplicar essa conservação da quantidade de movimento é se as forças internas forem muito maiores do que as forças externas, tá? Por exemplo, imagina um tiro, né? Um projétil, aí você pega uma arma e dispara um projétil. Quais são as forças internas ali ao seu sistema? A explosão, né, da pólvora que vai acontecer. Durante o lançamento você tem ali a força peso, né, atuando no projétil, e tem também a força de resistência do ar. Mas nesse caso a força produzida pela explosão ela é muito maior do que a força externa atuando, né? A força peso ali a qual o agente é a terra, né? E aí quando isso acontece, as forças internas são muito maiores do que a externa, a gente também pode aplicar esse princípio da conservação da quantidade de movimento, ok? E aí isso serve para quê? Por que a gente utiliza a conservação da quantidade de movimento? Pois se o Q de antes é igual ao Q final, e a gente sabe que Q, né, é igual a mv, a gente consegue obter algum dado antes ou depois da colisão, como por exemplo a massa ou a velocidade, certo? Nós vamos ver aqui uns exemplos onde aplicamos a conservação da quantidade de movimento para a gente ver como é que funciona isso daí, tá bom? Vamos lá então? Vamos lá, vamos fazer um exemplinho aqui para a gente aplicar esse princípio da conservação da quantidade de movimento. Olha só, um trenó com massa total de 250 kg desliza no gelo a velocidade de 10 metros por segundo. Se o seu condutor atirar para trás 50 kg de carga a velocidade de 10 metros por segundo, a nova velocidade do trenó será de... Bom, aqui considerando, né, essa condição aí que as forças externas são nulas, né, a resultante das forças externas é igual a zero, a gente pode falar aqui que o Q inicial vai ser igual ao Q final desse sistema, né? O que a gente tem no início aqui de quantidade de movimento? Lembrando que quantidade de movimento é dado por mv, né? Então, como o Q de antes vai ser igual ao Q final, no início nós temos o trenó com 250 kg de massa. Então, a quantidade de movimento no início vai ser a massa do trenó, que é 250 kg, vezes a velocidade inicial do trenó. Ele estava indo para frente, né, com uma velocidade de 10 metros por segundo. Tá? Então, no início, a gente tem isso daqui de quantidade de movimento, que tem que ser igual no final. No final, o que a gente tem? Tem a quantidade de movimento da carga, que é para a esquerda, né? Então eu vou colocar aqui, ó, a massa dela, que é 50 kg, vezes a velocidade, vou ter que pôr menos aqui, menos 10 metros por segundo, por quê? Porque ela está indo para a esquerda. Lembrando que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, tá? Então o sinal dela define o sentido do movimento. Se eu estou colocando aqui que a velocidade do trenó foi positiva, foi para a direita, então a velocidade que for para a esquerda tem que ser negativo, mas a massa aqui do trenó, sem a carga que ele lançou, né, que foi de quanto? 200 kg, né, tinha 250, ele jogou 50 para trás,
vezes a velocidade final do trenó, que é o que a gente quer descobrir, certo? Então o que eu fiz, ó, o Q de antes é igual ao Q final, certo? Então tá aqui o Q inicial e aqui tudo o Q final, quantidade de movimento final do nosso sistema, né? Então, como a gente tem 10 aqui em toda a equação, a gente pode simplificar isso daqui, ó. Vou dividir toda a equação por 10, só para ela ficar reduzida, né, para ficar mais fácil. Então a gente tem que 250 vai ser igual a menos 50, né, aqui o menos mantém aqui no produto, e 10 vezes 5 dá 50, mais 20 vezes VF, certo? Vou passar esse 50 para lá, a gente tem 300, então, dividido por 20, passei o 20 dividindo, tem que ser igual à velocidade final do trenó. 30 por 2 dá 15, então a velocidade final é de 15 metros por segundo. Repare que ela é maior, né? A velocidade final é maior do que a inicial. Isso tem que aparecer para compensar essa quantidade de movimento que é para a esquerda, né? Já que ela tem que ser conservada. Tudo bem? Então, resposta aqui, letra D. Muito bem. Vamos lá ver mais um exemplo? Então, olha só. Há 60 anos, lamentavelmente, foi lançada sobre Hiroshima uma bomba atômica cujo princípio físico é o da fissão nuclear. Nesse processo, o núcleo atômico pesado divide-se em núcleos menores, liberando grande quantidade de energia em todas as direções. Suponha que o núcleo de determinado átomo parte-se em 3 pedaços de mesma massa, movendo-se com velocidade igual em modo V1 igual a V2 igual a V3, que é igual a V, nas direções indicadas na figura. Considere a massa total após a divisão igual à massa inicial. A velocidade VI do núcleo antes da colisão é... Muito bem. Como as forças internas aqui são muito maiores do que a externa, a gente pode aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, o Q de antes vai ser igual ao Q final. Lembrando que quantidade de movimento é um vetor, tá? Então, olha só. No início, antes da explosão aqui, nós não tínhamos quantidade de movimento na direção vertical aqui. Apenas a quantidade de movimento aqui na horizontal, certo? O que significa que depois da explosão, a quantidade de movimento vertical tem que continuar sendo zero, certo? Então, esse vetor aqui, ó, da quantidade de movimento, ele tem que se anular com esse, para dar zero, ou seja, igual antes da explosão, né? Porque tem que conservar a quantidade de movimento. E nós não tínhamos componentes na vertical, certo? Apenas na horizontal. Então, no final, tem que continuar tendo apenas na horizontal aqui, que seria o V3 o responsável, certo? Então, no início, a gente tem a massa da bomba vezes a velocidade inicial, certo? Que tem que ser igual a... Depois da explosão aqui, nós vamos ter 1/3 da massa, porque a massa ela dividiu em 3 pedaços iguais, certo? Então, essa quantidade de movimento aqui vai ser apenas um pedacinho desses 3 aí, vezes a velocidade V3, né? Que foi a velocidade V. Ele fala aí que V1 igual a V2, que é igual a V, beleza? Então, a velocidade inicial tem que ser, olha só, a gente tem massa dos dois lados, então a gente pode cortar aqui, certo? Então, a velocidade inicial da bomba tem que ser igual a V dividido por 3, ou seja, 1/3 de V, né? Então a bomba ela tinha aqui no início, antes da explosão, uma velocidade menor, né? 1/3 aí da velocidade com que esse pedacinho aqui ele foi lançado, né? A massa reduziu, então para a quantidade de movimentos conservar, a velocidade tem que aumentar. Então a resposta letra E aqui, 1/3 de V, beleza? Agora nós vamos ver aqui os tipos de colisões. Muito bem. Bom, a gente tem basicamente 3 tipos de colisões, tá? Tem as colisões que são elásticas, colisões inelásticas e as colisões totalmente inelásticas. Lembrando que em todas elas a quantidade de movimento ela se conserva, tá? Você pode aplicar aqui a conservação da quantidade de movimento. Para a gente falar sobre essas colisões aqui, primeiro vamos definir uma grandeza física chamada coeficiente de restituição, tá? Ele é definido como a razão entre a velocidade final após a colisão de um dos corpos, tá? Dividido pela velocidade inicial dele. Agora
Agora, isso daí é uma velocidade relativa ao outro corpo, certo? Que a gente já aprendeu a calcular a velocidade relativa lá atrás em cinemática, tá? Então, por exemplo, imagina que uma bolinha, você abandona uma bolinha de uma certa altura, ela vai colidir com o chão e ela retorna na mesma altura. Significa o quê? Quando ela colidir com o chão, ela tem que retornar com a mesma velocidade com que ela colidiu com o chão, né, antes da colisão, certo? Então a gente tem aí um coeficiente de restituição igual a 1, ou seja, a velocidade final é igual ao inicial em módulo, tá? Repare que o coeficiente de restituição ele tem que ser maior que 0 e menor do que 1, né? Menor ou igual a 1, certo? Ou igual aqui também, né? Isso porque se a velocidade final após a colisão ela for 0, né? O coeficiente de restituição vai dar 0. 0 dividido por qualquer número aqui vai dar 0, certo? Se as velocidades são iguais, afinal, após a colisão foi igual ao inicial, então a gente tem um coeficiente de restituição igual a 1. Muito bem. O que vem a ser a colisão elástica? Colisão elástica, a gente tem que a energia do sistema se conserva. Tá? A energia cinética do corpo no início vai ser igual no final. Então, esse tipo de colisão aqui, ela é ideal. Né? Na verdade, todas as colisões você vai perder um pouquinho de energia. Né? Mas tem algumas colisões em que a quantidade de energia que vai perder é muito pequena. Então, é uma excelente aproximação você falar que a energia se conserva. Tá? Então, a colisão elástica é aquela que a energia cinética do corpo inicial tem que ser igual à energia cinética final após a colisão. E também a quantidade de movimento no início tem que ser igual à quantidade de movimento no final. Então, essas duas expressões aqui resolvem os problemas de colisões elásticas, ok? Colisão inelástica é aquela que a energia cinética final ela vai ser menor do que a energia cinética no início, ou seja, durante a colisão a gente teve uma transformação de energia, né? Parte da energia cinética foi transformada em calor, em deformação, certo? Então o coeficiente de restituição aí, ele vai ser menor do que 1, tá? E a quantidade de movimento se conserva, então no início igual no final, beleza? Então essa aqui são as características da colisão inelástica. E a colisão totalmente inelástica, essa colisão aqui, cara, é quando os corpos eles saem unidos após a colisão, tá? Ou seja, o coeficiente de restituição aqui ele vai ser 0, né? Porque a velocidade relativa de um dos corpos ela vai ser 0, porque eles vão sair unidos esses objetos, certo? Então a gente pode falar aqui que a velocidade de um corpo tem que ser final, né? Vou colocar A aqui subscrito A, referente à velocidade de um dos corpos, tá? No final vai ter que ser igual à velocidade do outro corpo, né? Então eles vão sair unidos ali em módulo, né? A velocidade aí, tá? E a quantidade de movimento continua se conservando aqui, beleza? Então essas são as características aqui das colisões totalmente inelásticas. Vamos ver um exemplo aqui, olha só. Imagina você tem um bloco de madeira, por exemplo, tá? E você joga aí um dardo nele, né? Imagina uma flechazinha aqui, né? Essa flecha ela gruda aqui nesse bloco de madeira, bateu nele aqui, grudou, certo? Então após a colisão eles vão começar a se mover um pouquinho aqui para a direita, certo? Esse aqui é um tipo de colisão totalmente inelástica, pois os corpos eles saíram unidos ali após a colisão, beleza? Vamos ver um exemplo de colisões. Um objeto de massa M1 igual a 4 kg e velocidade V1 igual a 3 metros por segundo choca-se com outro objeto em repouso de massa M2 igual a 2 kg. A colisão ocorre de maneira que a perda de energia cinética é máxima, mas consiste com o princípio de conservação da quantidade de movimento. Quais as velocidades dos objetos imediatamente após a colisão? Bom, quando ele fala aqui que a colisão ocorre de maneira que a perda de energia cinética é máxima, significa que esses objetos eles saíram unidos após a colisão, tá? Pois o coeficiente de restituição ele é 0, né?
Logo, a velocidade relativa de um objeto é zero, né, com relação ao outro, certo? Então a gente tem aí o objeto com uma massa, com uma velocidade aqui de 3 metros por segundo e massa de 4 quilogramas. E aí ele vai colidir com o segundo objeto aqui, velocidade zero. Ele tem uma massa de 2 quilogramas, certo? Então depois da colisão, esses dois objetos, eles saem unidos aqui, né, com uma certa velocidade final. Bom, como a gente sabe que a quantidade de movimento se conserva, então a gente tem que 4 vezes 3, que é a quantidade de movimento no início, tem que ser igual à quantidade de movimento no final. No final, o que a gente tem? No início só tem a quantidade de movimento do primeiro corpo aqui, né? Que é a massa vezes a velocidade. Estou colocando aqui para a direita é positivo aí, tá? E o outro não tem quantidade de movimento aqui porque é zero. E no final, o que a gente tem? Os dois eles estão unidos, então a gente tem uma massa de 6 kg, certo? Vezes a velocidade final desses objetos aí. Então, fica 12 dividido por 6 é igual à velocidade final, certo? Então a gente tem uma velocidade final aí de 2 metros por segundo, beleza? Muito bem, senhores, então um beijo para vocês e até a próxima aula. Valeu, galera!